Olá pessoal, hoje a gente vai para esse próximo assunto de coeficientes variáveis. Então a gente está falando de EDO, né? E quando a gente fala de coeficientes, está implícito já que é EDO linear, tá? Porque só dá para falar de coeficientes para EDO linear. Então uma EDO com coeficientes variáveis é o caso geral, né? Você tem uma EDO de segunda ordem, que é essa que a gente está lidando agora, e tem os coeficientes. Aqui a maioria dos exemplos que a gente vai ver, o, o, a variável independente é x. Então, vamos colocar aqui x ao invés de t, que era os exemplos anteriores. Né? Então esse aqui é o caso geral de ADO, que os coeficientes variam. Beleza? E tem um forçamento. Então, a teoria geral que a gente viu funciona para esse tipo de ADO também. É aquele mesmo esquema. Na verdade, quando a gente fez a teoria geral, a gente fez para EDO assim, que os coeficientes poderiam variar. Então, e a teoria geral diria para a gente como é que é a solução geral, né? De uma EDO assim, é um plano gerado por soluções fundamentais e transladado por uma solução particular. Beleza? Então isso também se aplica para esse tipo de EDO. E a questão toda é achar soluções fundamentais. Né? A partir do momento que você acha soluções fundamentais, você tem métodos para achar a solução particular, que é o método da variação dos parâmetros. Então, na verdade, o que a gente vai ver é de que maneira a gente pode tentar achar soluções fundamentais para coeficientes variáveis. Tá? Porque a gente acabou de ver como é que a gente faz para achar soluções fundamentais no caso de coeficientes constantes. E a gente viu que isso tem diversas aplicações. Né? Então, mas é sempre bom lembrar que tudo aquilo que a gente viu de raízes características e tal, análise de estabilidade, funciona para coeficientes constantes. Tá? Para coeficientes variáveis, a gente vai ter que ter uma outra abordagem para tentar achar soluções fundamentais. Beleza? Então, antes da gente ver esse método de procurar soluções fundamentais para coeficientes variáveis, eu quero primeiro gastar essa primeira aula falando como é que surgem equações de coeficientes variáveis importantes. Né? É aquilo que eu sempre falo, né? Não adianta você pensar na equação mais geral possível, porque isso vai ser muito complicado, você não vai conseguir resolver. Então é importante você focar a atenção em equações relevantes, né, que aparecem. E a grande origem das equações de coeficientes variáveis são as equações diferenciais parciais. Você vem lá na lista de exercício, já desse assunto, descreve um pouco como é que você, a partir de problemas que envolvem equações de várias variáveis, você reduz para problemas de equações diferenciais que envolvem uma variável só, que são as EDOs. Né? Como esse curso não é um curso de cálculo de várias variáveis, isso vocês vão ver no próximo curso de cálculo, então aqui a gente vai explicar esse procedimento, como é que você vai de uma equação de derivadas parciais para várias equações de derivadas ordinárias. A gente vai explicar esse procedimento um pouco por alto, tá bom? Mas é importante a gente explicar para vocês saberem como é que, em geral, nesse procedimento aqui, as EDOs que vão surgir, em geral, vão ser de coeficientes variáveis. Eu vou começar com um exemplo simples, que é um exemplo que é um dos primeiros exercícios da lista, e que eu já comentei em sala de aula, lá mais para o começo do curso, que é uma situação bem clara, onde aparece uma equação diferencial parcial, que é você estudar o problema de condução de calor. Por exemplo, condução de calor numa chapa circular. Então, você pode estar pensando num forno,
no forno de alimentos, no forno siderúrgico. Também tem um problema análogo que, em vez de ser uma chapa circular, você pode pensar uma esfera. Então, nessas situações de simetria, a gente tem essa maneira de passar de equações diferenciais parciais para equações diferenciais ordinárias. Então, vamos começar no plano, você tem uma chapa no plano, e você quer entender a temperatura de equilíbrio dessa chapa, tá? Temperatura de equilíbrio é assim, você vai esquentar a chapa, vai vir alguma fonte que vai esquentar a fronteira dessa chapa. Você liga algumas chamas aqui, por exemplo, para esquentar aqui dentro. E você quer saber como é que fica a temperatura aqui dentro, né? Onde é que ela é maior, onde é que ela é menor, certo? Então isso vai depender do ponto que você tiver aqui, né? Temperatura de equilíbrio, e cada ponto ela vai ser diferente. Beleza? Essa equação, essa temperatura de equilíbrio é dada pela equação do calor. Ela é uma das equações mais importantes que vocês têm na física, e se vocês vão ver ela em curso mais adiante. Aqui eu vou falar por alto. A ideia é o seguinte: eu estou no plano, né? Então eu posso pensar que esse ponto tem coordenadas x e y, certo? Então eu tenho uma função de duas variáveis aqui, beleza? E essa equação do calor, ela diz basicamente que você pega essa função de temperatura, olha para o chamado Laplaciano dela. O que é o Laplaciano? É você pegar a derivada segunda em relação a x. Como é uma função de duas variáveis, a gente denota isso assim, a derivada parcial, né? Mais a derivada segunda em relação a y. Soma elas e na temperatura de equilíbrio isso dá zero. Beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, é só para vocês terem uma ideia. Então, as EDPs são equações que têm derivadas em várias variáveis, como essa equação do calor, que é a equação da temperatura de equilíbrio da chapa, beleza? E aí, nesse problema, como tem essa simetria circular, a gente pode se aproveitar, tem uma maneira de transformar essa equação, que tem várias variáveis, em várias equações diferenciais de uma variável só. E essa maneira ela foi introduzida pelo Fourier. É uma ideia simples e incrivelmente funciona. Que é você, para simplificar o problema, não considerar todas as temperaturas, né? Considerar só a temperatura tem a seguinte forma. Olha só, tem simetria esférica esse problema, simetria circular. Então, eu posso descrever esse ponto, além de com coordenadas x, y, como tem essa simetria circular, é mais razoável eu usar coordenadas polares, né? E você, ou seja, para descrever um ponto aqui, eu pego o raio, que ele está da origem, e o ângulo, que ele está da origem. Então, o ponto eu posso descrever tanto como xy quanto rθ. Tá? E a ideia do Fourier foi aproveitar essa simetria e procurar só funções temperaturas que sejam da seguinte forma. Eu não lembro as letras, eu vou chamar z de r vezes y de θ. Então, nem toda temperatura é assim, mas se você procura temperaturas dessa maneira, quais temperaturas que têm essa forma, esse produto, são soluções dessa equação diferencial parcial? Você substitui para saber se é ou não é a solução. Beleza? E quando você faz isso,
Eu não vou fazer os detalhes aqui, mas o que surge quando você substitui aqui, surge várias EDOs para o Z e várias EDOs para o Y. Então, a EDO para o Z tem derivadas em relação a R, ao raio, e a EDO para o Y tem derivadas em relação a θ, ao ângulo. E aí, essas EDOs vão ser, a maioria delas, de coeficientes variáveis, tá? Essa está na lista. A EDO para Y não é coeficientes variáveis, a EDO para Y acaba sendo, na verdade, a mesma EDO para o movimento harmônico simples. Já a EDO para Z é a equação de Euler. Tem coeficientes variáveis. Beleza? E aí você cai numa situação que você consegue resolver com EDO, achando soluções fundamentais e tal. Aí você volta, tá, mas nem toda temperatura é assim. E aí a grande descoberta do Fourier foi que tá, não é toda temperatura que é assim, mas qualquer temperatura aqui é uma combinação de temperaturas assim. É o princípio da análise de Fourier, né? Você consegue fazer superposição de temperaturas e descrever todas as temperaturas de equilíbrio a partir de certas temperaturas de equilíbrio fundamentais. Beleza? E essa é uma ideia que se estende para muita coisa, assim, tem um problema análogo de você analisar as vibrações numa membrana circular, ou seja, uma caixa de bateria, né? Quais são as vibrações possíveis? E você tem uma condição de fronteira que não é mais de uma temperatura, mas é como é que você segura essa pele que você está batendo, que é que vibre. E aí você mostra que é a mesma coisa, as vibrações possíveis dessa membrana, você primeiro descreve vibrações dessa forma, seriam as vibrações fundamentais, e você mostra que todas as vibrações possíveis são combinações dessas vibrações fundamentais. Beleza? E aí a mensagem que eu quero passar para vocês é que para descrever essas vibrações fundamentais, você consegue reduzir o problema para EDOs, tá? Então, uma origem de EDOs importante são as EDPs, tá? Só que as EDOs que aparecem assim aparecem as EDOs de coeficientes variáveis. Por exemplo, aqui vocês vão ver na lista a EDO para Z é a equação de Euler. Beleza? A dedução da equação de Euler e essas coisas vai ser feita em cursos de cálculo de várias variáveis, beleza? Aqui é só para vocês terem a ideia de como é que elas aparecem e da importância delas, né? Esse é um exemplo muito bacana de mecânica clássica, né? Temperatura, tal. E eu quero mostrar para vocês outra maneira importante onde surgem as EDOs de coeficientes variáveis, que é num ambiente totalmente estranho, não tem nada a ver com mecânica clássica, mecânica quântica. A mecânica quântica também surgem equações de coeficientes variáveis importantes. E eu quero comentar elas com vocês aqui, tá? Então a primeira coisa de mecânica quântica é que a gente vai fazer uma analogia com a mecânica clássica, tá? O que a gente chama de mecânica clássica? É quando você está descrevendo posição e velocidade de corpos ou partículas macroscópicas. E aí o que dá isso é a segunda lei de Newton, né? Beleza? E aí a gente viu que situações importantes, essa força aqui era conservativa, né? Dada por um potencial. Beleza? E aqui
Bom, vamos escrever isso de outra maneira. A gente vai ver que tem muitas equações da mecânica quântica que guardam muita analogia com isso daqui. Vamos chamar isso de mecânica clássica, conservativa. Beleza? Então, na mecânica clássica, você quer descrever posição, velocidade de corpos macroscópicos. Na quântica, não. Você descreve posição, velocidade de corpos tão microscópicos que não é nem atômico, é subatômico. E aí, quando você vai nesse ambiente, você deixa de ter o conceito de posição e velocidade, e o que você descreve não é posição e velocidade, mas é mais ou menos aonde você encontra a sua partícula subatômica. Então a gente descreve isso com probabilidade. Beleza? Então as soluções que a gente está interessado, quando a gente fala de mecânica quântica, não são mais a solução da posição e da velocidade, porque a gente não tem isso no mundo subatômico, de acordo com a mecânica quântica. A gente tem probabilidades. Então as soluções vão ser probabilidades. Beleza? Então a gente vai descrever esse tipo de função x grande, em vez de ser x pequeno, e o que vai acontecer é que o quadrado das funções que a gente está interessado vão dar essas distribuições de probabilidade, que se eu quero saber, por exemplo, uma partícula subatômica que se move no eixo x, eu quero saber onde eu posso encontrar ela com mais probabilidade. E aí você vai integrar essa função, que a gente chama de densidade de probabilidade, beleza? E essa integral vai te dar a chance de você encontrar a partícula nesse intervalo. Então você não sabe onde ela está, você sabe mais ou menos onde ela está, com qual probabilidade, integrando essa solução. Beleza? Então as soluções vai ser esse x, que o quadrado dela dá a probabilidade de encontrar a partícula subatômica numa certa região. Então a gente está pensando aqui, inicialmente, no movimento de uma partícula que se move numa dimensão só. Ela está confinada por um campo magnético, por exemplo, e essa sua partícula se move só numa dimensão. Beleza? E aí, tá bom, mas quais são os x grandes que dão movimentos de partículas subatômicas? Como na mecânica clássica, né, os x que dão movimentos de partículas clássicas são soluções da equação de Newton, na mecânica quântica você tem uma equação que seria análoga à segunda lei de Newton, que é a equação do Schrödinger, que é aquele famoso Schrödinger dos gatos mesmo. Beleza? Ele formulou essa equação para descrever movimentos quânticos e percebe que se parece um pouco, né? Você tem o x, que essa é a grande diferença, x não é mais o x grande, não é mais posição, mas é uma coisa que o quadrado dá a probabilidade, beleza? E aí você tem, em vez de ser a massa, o que aparece aqui é a coisas envolvendo a constante de Planck, tá? Mas uma coisa que é parecido com o caso clássico é que você tem um potencial. Então, dependendo do seu movimento subatômico, se for um movimento oscilatório, você tem um potencial. Se for uma força elétrica, você tem um potencial de Coulomb. Tem vários potenciais possíveis, beleza? E você tem esse aqui, que é uma coisa que você não tem na mecânica clássica, que você tem que, na mecânica quântica, estabelecer um nível prévio de energia. Na mecânica clássica, a energia ela é arbitrária, né? A energia tem a ver com esse potencial, e como que aparece na equação é a derivada do potencial, você pode somar qualquer coisa ao potencial, que a equação, o movimento, continua o mesmo. Então, na mecânica clássica, você não tem um patamar de energia que seja básico. É arbitrário, você fixa um e a partir dele você descreve o resto. Na mecânica quântica, não. Você tem que dizer qual o seu patamar de energia. Beleza? Vamos ver alguns casos de movimentos quânticos, subatômicos, para isso ficar um pouco mais concreto.
Mas antes de mais nada, perceba que mesmo se a gente pensar fora do contexto de mecânica quântica e olhar isso aqui como uma equação matemática mesmo, você já vê que, primeiro, é uma equação linear para esse x grande, né? Essa é a minha função incógnita. É uma equação linear. E, dependendo do potencial, vai ser de coeficientes variáveis, né? Se isso aqui variar com x, isso aqui não for constante, se o potencial não for constante, vai ter coeficientes variáveis. Então, naturalmente, aparecem as equações de coeficientes variáveis. Beleza? E aí, cada movimento subatômico vai ser descrito por potenciais diferentes. Por exemplo, o que é uma partícula subatômica oscilando em uma dimensão? O que seria o massa-mola subatômico? Você tem uma... O que seria você ter uma partícula subatômica se movimentando em uma dimensão só? Quais são os movimentos possíveis dela? Então, o que você vai fazer, você imita o caso clássico. Você põe um potencial parecido com o potencial elástico, né? Como é que é o potencial elástico? A força elástica é menos kx, né? Então, o potencial elástico é kx ao quadrado sobre 2, né? Então, aqui é uma coisa parecida, só que no lugar do k, aparece isso aqui. Tá? Mas o potencial é a mesma cara do potencial elástico. E aí, uma partícula subatômica se movimentando aqui, não vai ser dado por posições, mas vai ser dado por probabilidades de você encontrar onde você encontra ela aqui, né? Por exemplo, essa distribuição de probabilidade. Como é que você... Mas pode ter outras, né? Pode ter outras distribuições de probabilidades. Como é que você sabe? Quais são as distribuições de probabilidade de um movimento subatômico com esse potencial parecido com massa-mola, né? Esse aqui é o potencial do sistema massa-mola, onde você já sabe a frequência, né? Não, nesse, o que você faz? Você substitui, você põe esse potencial na equação do Schrödinger, tá? E aí você vê que fica uma equação de coeficientes variáveis. Beleza? E aí, achar essas distribuições de probabilidade aqui é resolver essa equação. E aí é o seguinte, isso aqui são anos de experiência que os físicos tiveram para lidar com essas equações. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para lidar com ela é tentar eliminar essas constantes físicas, né? Tentar simplificar ao máximo essas constantes. E aí isso você pode fazer mudando a variável de x, trocando ela de x para algum múltiplo de x, tal que na hora que você derive, corte algumas coisas. E aqui, por exemplo, se você muda o x para esse aqui e substitui no EDO, você vai ver que quando você deriva, esse cara sai das derivadas e corta um monte de coisa. A equação fica um pouco mais simples. Fica assim. Beleza? Continua de coeficientes variáveis. A energia agora passou aqui para cá. Veja bem, isso aqui não é um forçamento, tá? Isso aqui está multiplicando a minha função incógnita. Então, na verdade, essa equação aqui também é homogênea. Beleza? Então você consegue simplificar um pouco. Mas ainda assim a equação nessa forma ainda não é simples o suficiente para a gente conseguir achar as soluções. E a sacada é a seguinte. A sacada é pensar, para realmente conseguir resolver essa equação, é lembrar que a gente está falando de probabilidades, né? Então, quando a gente está falando de probabilidades, tem uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade que é fundamental. Essa vocês conhecem, que é a normal, né? É essa que está desenhada aqui, a curva do sino. Beleza? Essa curva do sino, o quadrado dela, ela é uma exponencial,
dessa forma, né? Menos x ao quadrado. Beleza? Então essa aqui é a famosa curva do sino de Gauss. Tem uma normalização aqui para realmente ser a integral de tudo dá 1, para ser uma probabilidade, mas nesse detalhe a gente não vai entrar aqui. É a curva que tem esse perfil, tá? Então, para o quadrado do x dar isso, quem tem que ser o x? Tem que ser isso aqui, né? Porque o quadrado de exponencial é simplesmente somar os expoentes. Então, vamos pensar assim, essa aqui é a distribuição de probabilidade mais básica, tá? Se sua partícula obedece a essa distribuição de probabilidade, por exemplo, naquele movimento do massa-mola, ela vai ficar concentrada aqui no centro. Você pode achar ela um pouco mais longe, mas ela vai ficar concentrada aqui. Então, a ideia da equação, para resolver a equação do que a gente chama de oscilador harmônico quântico, né, que é o massa-mola quântico, é você procurar soluções da seguinte forma. Põe a normal aqui, também chamada distribuição gaussiana, e procura soluções agora do y. Beleza? Ou seja, vamos procurar soluções nessa forma. Como é que eu procuro soluções dessa forma? Mesmo jeito de sempre. É um exercício na lista isso. Substitui soluções dessa forma aqui, e aí você obtém, para isso aqui ser solução, o y não pode ser qualquer coisa, o y tem que satisfazer essa equação. Beleza? Aí já deu uma simplificada na equação, mais ainda, né? Essa aqui é chamada equação de Hermite, a gente vai usar ela bastante. E ela meio que te diz assim, ó, o oscilador harmônico quântico vai ser uma normal vezes uma correção que é dada por essa equação. Tá? E percebe que, de novo, continua sendo uma equação linear, coeficientes variáveis. Tá? Só tem um coeficiente variável, né? Mas se tem um coeficiente variável, é de coeficientes variáveis. Não dá para usar raiz característica para achar soluções, nada disso. Beleza? E é homogênea também. E essa constante que aparece aqui, esse lambda, é uma constante que junta essas outras constantes aqui. Na verdade, está aqui como 2 lambda por conveniência. Essa constante lambda tem a ver com aquele nível de energia. Tá? E aí aqui acontece uma coisa. Essa equação a gente vai conseguir resolver. Tá? A equação de Hermite a gente consegue resolver. Com as técnicas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é muito. Nesse exemplo, é um exemplo massa para ver o negócio seguinte: a gente aprendeu de conhecimento geral e no ensino médio aquela história que no movimento subatômico a energia não é contínua, né? Ela é subdividida em quantas, né? Em pedaços. Mas como se deduz isso? Como é que se conhece isso? Você pode ver isso além de experimentalmente, mas mesmo para ver experimentalmente, você tem que ter uma teoria antes para prever isso e explicar o que você vai procurar experimentalmente. E a teoria passa por equações diferenciais. Beleza? Porque você tem vai ser uma normal vezes esse y satisfaz essa equação, onde esse lambda depende da energia. E aí a gente vai resolver essas equações e a gente vai ver que tem um monte de soluções, e dentre as soluções, apesar de ser uma equação mais complicada, com coeficientes variáveis, tem soluções que são bastante simples. A gente vai ver que tem soluções que são polinômios. Bem simples, né? E aí dá para mostrar, a gente não vai fazer isso nesse curso, mas dá para mostrar que as soluções que têm significado físico, ou seja, que você resolve, coloca que isso aqui realmente dá uma probabilidade, são só os polinômios. Só os polinômios são soluções com significado físico da equação de Hermite nesse contexto. Beleza? E aí isso é o tipo de coisa que a gente vai ver. Soluções daqui para ser polinômio, a gente vê que o lambda não pode ser qualquer. O lambda tem que ser múltiplos de inteiros. Se não for, a solução não é polinômio.
E aí, se o lambda tem que ser múltiplo de inteiros, a energia tem que ser múltiplo de inteiros, por causa dessa relação. Beleza? Esse lambda aqui é chamado número quântico do oscilador harmônico, que é o número inteiro. Então começa a aparecer esses números inteiros, que são essas quantizações, né, que aparecem na mecânica quântica. E o caminho de se chegar neles é via equações diferenciais. O que é bastante incrível, né? Porque você pensa que equações diferenciais foi uma coisa criada num contexto de mecânica clássica para desenvolver, para entender a gravitação, para entender o movimento de corpos macroscópicos. Então você vai para mecânica subatômica, poderia não ter nada a ver com equações diferenciais. Poderia ter outra ferramenta, ter outras ideias. Só que não, as equações diferenciais também explicam o movimento subatômico. Beleza? E muitas dessas equações que a gente vai ver, como a equação de Hermite, já tinham aparecido antes em outros contextos, por exemplo, de condução de calor, ou no contexto de você estudar eletromagnetismo, que também é um fenômeno que acontece em várias dimensões, como o calor, né? Uma onda se propaga em várias dimensões. Então, as equações que descrevem são equações diferenciais parciais. E você pode tentar resolvê-las usando simetria da situação, cair em equações diferenciais ordinárias, e aparecem equações parecidas. Bem interessante isso. Mostra o poder das equações diferenciais. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente pega a equação de Hermite, vamos pensar um nível mínimo de energia. A energia aqui vai ser menor que possível se o lambda for zero. Beleza? Pensando aqui que eu não quero, só vou considerar a energia positiva. E aí, se o lambda for zero, a equação de Hermite, ela fica assim, ó. Simplesmente some esse termo aqui. Tá? E esse aqui é uma equação de segunda ordem, mas dá para você resolver, né? Dá para você resolver, porque ela, na verdade, é de primeira ordem em y'. E aí você consegue achar todas as soluções. E aí você mostra que vai ter uma solução que não é polinomial. A única solução polinomial são as constantes. Que no fundo é a constante de integração, quando você resolve y' e integra, né? Esse primeiro pedaço não vai ser polinomial, o polinomial é só a constante de integração. Por exemplo, múltiplos de 1. Né? Então, nesse caso, qual é a solução correspondente? Aí você volta aqui, põe y igual a 1, é aquele cara que o quadrado dá normal. Tá? Então, você pensa assim, então o oscilador harmônico ele pode ter uma distribuição normal, mas só se o nível de energia dele for muito baixo, o mais baixo possível. E ele tem, aí você encontra essa partícula subatômica aqui perto da origem. Só que níveis de energia mais altos, mais excitados, pode ter outras distribuições de probabilidades mais interessantes. Como é que a gente vai saber quais são essas outras? Aprendendo a resolver a equação de Hermite e a descobrir as soluções polinomiais. Beleza? Esse tipo de exemplo, esse exemplo do oscilador harmônico, ele é o mais simples porque ele é um movimento que ocorre em uma dimensão. Né? Um movimento subatômico que ocorre em uma dimensão. Outros exemplos importantes é quando movimentos subatômicos que ocorrem em várias dimensões. Por exemplo, se você tem uma partícula que se move num plano agora. E aí, em vez de usar o potencial elástico, você vai usar isso aqui que parece que é potencial elástico, mas tem as coordenadas do plano. Beleza? Mas aí a coisa funciona parecida. A diferença é que a probabilidade de você encontrar partícula numa certa região do plano, você vai ter que achar funções x grande de x, y grande de y, e a probabilidade de você achá-lo numa certa região do plano, o x variando daqui até aqui, o y variando daqui até aqui, ou seja, nesse quadrado,
vai ser dado por integrais também dos quadrados esse produto aqui. Beleza? Bem análogo. Então não vou fazer os detalhes, vocês podem ver nos livros. Eu quero comentar um pouco. Então esse aqui seria um oscilador harmônico no plano, oscilador harmônico no espaço. O caso que eu quero comentar um pouco mais. E aí você vê, no oscilador harmônico no plano e no espaço também aparece a ideia da distribuição normal, só que agora no plano. O que eu quero comentar é o caso um pouco importante, que é o mais importante. O exemplo básico da física quântica, se você quer entender os átomos, você tem que entender o átomo mais simples, né, que é o átomo de hidrogênio. E para entender o átomo de hidrogênio, o procedimento é parecido. Você pega a equação do Schrödinger, mas você nota que o átomo de hidrogênio é uma coisa que o elétron ao redor do próton, né? Então pensa que o próton está parado, você tem um elétron orbitando, isso acontece no espaço, né? Então o que você precisa fazer é usar a equação do Schrödinger com um potencial que é a força que está rolando entre eles, força elétrica, né? De atração. E a grande questão, né, que está até na primeira lista lá, é como é que o elétron não colapsa dentro do núcleo, né? Vai girando, uma partícula elétrica girando, ela emite radiação, emitindo radiação perde energia. Então esse modelo foi o primeiro modelo do átomo de hidrogênio que conseguia explicar por que a partícula não caía no núcleo. E a explicação é quântica, né? Você não descreve mais posição de elétron, você descreve probabilidades. E o que você usa a equação do Schrödinger, só que a equação do Schrödinger agora em várias variáveis, né? X, Y, Z, estão no espaço. Mas aqui você pode aproveitar uma simetria da situação, que se move dentro de uma esfera, né? Tem uma simetria esférica. O potencial de Coulomb, por exemplo, ele não depende do X, do Y e do Z separados. O potencial de Coulomb depende da distância. Tá? Por depender dessa distância, tem essa simetria esférica. Tá? E aí, do mesmo jeito que a gente lá na equação do calor no plano, a gente escreveu em termos de r θ, você usa aqui, com as coordenadas polares, você usa aqui coordenadas esféricas. E aí a probabilidade de encontrar o elétron orbitando ao redor do próton vai ser dado por integrais dessas funções. Agora eu não vou descrever mais em termos de x, y e z, eu vou descrever em termos de coordenadas que seriam coordenadas euclidianas, né? Eu vou usar coordenadas esféricas. O R grande, que é o raio, quão longe está da origem. E aí tem dois ângulos, né? Latitude e longitude. Que a gente aqui usa as letras maiúsculas. São assim. E aí, para saber onde é que o elétron está, você vai integrar os quadrados dessas funções, tá? Nas regiões do plano. Por exemplo, qual a probabilidade do elétron estar nessa caixinha? Aí você varia o ângulo, o θ de θ1 a θ2, o raio de R1 a R2 e a latitude aqui de φ1 a φ2. Beleza? Onde essas funções não são quaisquer funções, eles satisfazem a equação do Schrödinger, só que agora em coordenadas esféricas. Como é que eu chego nessa equação? Aí vocês vão ver o cálculo de várias variáveis. Tá? Usar coordenadas esféricas e substituir na equação do Schrödinger original. Beleza? E aí é aquela história, né? Então, EDOs. Surge uma EDO de coeficientes variáveis. Ó, o R aqui no denominador. Beleza? E tem essa constante aqui, que aparece
quando você substitui na equação, que vai acabar tendo a ver com as constantes quânticas do átomo de hidrogênio. Beleza? Então o R satisfaz isso, o θ grande satisfaz isso. São equações complicadas, mas se você vê, são equações que podem ser tornadas equações lineares. Essa aqui não é linear, porque o θ está aqui embaixo, mas só você multiplicar por θ que fica linear. Beleza? Mas, e a partir desse tipo entendendo os detalhes, não estou fazendo e nem vai ser cobrado, é só para vocês terem uma ideia, como é que são os orbitais? Os orbitais, de onde você... Qual o conceito de orbital? É você fixar uma probabilidade e você ver, onde é a região que eu tenho uma probabilidade tal de encontrar os elétrons. Aí você fixa a probabilidade e você tem a região. Como é que você descobre essas regiões? Quem são essas regiões? Resolve essa equação, resolve essa, acha o R e o θ. O φ é mais simples, por causa da simetria do problema, você consegue mostrar que o φ é bem simples, é sempre 1. E os orbitais, aquelas regiões de probabilidade constantes, é dado por isso aqui. Como o φ é simples, na verdade o orbital é bem simples, são as regiões dadas por isso aqui. Basta então você descobrir os orbitais, você resolver aquela EDO para descobrir o R e aquela outra EDO para descobrir o θ. E aí você descobre os orbitais. Beleza? Tá, então como é que eu faço para resolver o R e o θ? Aí você faz substituições parecidas com o que a gente fez antes, para aqui no R eliminar essas constantes. Beleza? Quando você faz, e aí depois você usa uma substituição parecida de considerar uma exponencial, como se fosse uma normal. De novo, da onde saiu isso aqui? Muita experiência dos físicos trabalhando com essas equações, tentando resolver. E aí você substitui, primeiro faz mudança de escala e depois procura soluções dessa forma. Beleza? E aí esse exercício, se eu não me engano, tem na lista, você substituir isso na EDO e você chegar nessa EDO. Então essa é uma EDO que a gente vai resolver. Para achar então a parte radial dos orbitais, tem que resolver uma EDO chamada equação de Laguerre. E aqui ó, os coeficientes constantes. Tem esse coeficiente constante, variável, e tem esse também. Né, mas é linear, é homogêneo. Beleza? De novo aparece uma constante que tem a ver com energia. Tá? Essas constantes todas que aparecem, você acaba mostrando que tem relação com energia, e os números quânticos dos átomos de hidrogênio, você mostra que eles têm que ser inteiros para você obter soluções polinomiais, para as suas soluções terem significado físico, serem probabilidades. Então isso mostra de novo a importância de a gente obter soluções de equações coeficientes variáveis, em particular soluções simples, como soluções polinomiais. Beleza? Essa é a parte R. A parte θ é análoga. Você faz umas substituições, procura soluções de uma determinada forma, e aí quando você substitui na equação do Schrödinger, você obtém uma outra equação de coeficientes variáveis, essa aqui é a equação de Legendre. Essa equação de Legendre é uma que aparece na condição de calor também. Beleza? Aqui, ó, coeficientes variáveis. E aparecem umas constantes que têm a ver com a energia. Beleza? Por exemplo, aqui nesse exemplo está resolvido um caso de energia bem baixo. De lambda, esses números quânticos aqui, lambda, mi e mia, que vão aparecendo ao longo da solução da LO, acaba sendo os números quânticos dos orbitais. Então esse aqui seria um orbital de energia bem baixo. Então para esses valores das constantes, a equação de Laguerre fica mais simples. Que é a equação do R, né? A equação de Legendre também fica simples, não tem o termo y, tá? E aí são equações que você consegue resolver, e aí você consegue achar o orbital.
Então, o orbital de energia mais baixa, esses caras são constantes. Então, isso aqui, se você for voltando no problema, vendo as substituições que você fez, você acaba vendo que isso aqui, a superfície dada por isso aqui, a região que tem aquela probabilidade com aquele nível de energia, é uma esfera. Então, do nível de energia mais baixo, você acha que você fixa uma probabilidade e você acha o seu elétron nessa nuvem aí com probabilidade constante. Então, um orbital bem simples, né? E aí, se você aumenta um pouco o nível de energia, aí mudam as equações diferenciais. É esse outro exemplo aqui. Pega o lambda igual a 1. Muda as equações diferenciais. E aí mudam as soluções. Beleza? E aí o orbital já fica um pouco mais interessante. Você chega nesse orbital. E você plotando, você vê que o orbital é esse aqui. Então, o nível de energia mais alto já não é, você não acha mais o elétron uniformemente num círculo, uma esfera ao redor do próton. Acha ele mais aqui e aqui nesse plano não. E aí daí vem toda a teoria de orbitais, resolvendo EDO, beleza? Então isso aqui, o que vai ser cobrado disso é o que está na lista de exercícios, isso aqui só para vocês terem uma ideia da importância de EDO e da importância dessas famílias de EDOs que a gente vai estar considerando agora, tá? Equação de Legendre, equação de Laguerre, equação de Hermite. Que é essa do oscilador harmônico. Elas vão aparecer bastante agora. Tá? E percebe que na verdade a gente chama de equação, mas na verdade é uma família de equações, né? Porque tem esses parâmetros, as constantes, lambda. Beleza? E o tipo de coisa que a gente vai descobrir é para mostrar, para a solução ser um polinômio, o lambda tem que ser inteiro, essas coisas. Beleza? E tem um exemplo importante também da equação do Euler, que surge nesse contexto aqui. Então isso explica um pouco da onde surgem as nossas equações de coeficientes variáveis. Tá? Vocês vão ver na lista de exercício, elas reaparecem com essa explicação. Só que, né, a gente não resolveu nenhuma. Né? Não resolveu. Vamos aprender a resolver agora.